se o conflito vai transbordar para fora ou não. E aí, o Casarões ele trouxe essas 4 demandas do Putin. E, assim, no meu ver, elas são completas farsas. O Putin está mentindo. É uma cortina de fumaça? O Putin ele tá mentindo descaradamente desde que o conflito começou. Mas não é mentindo pouco. Ele fala assim... Ele fala coisas que a gente já falou aqui. Não, nós fomos invadidos, a Ucrânia está nos atacando. Assim, o nível de mentira... Então, para mim, essas demandas, elas não servem para nada. Em vários momentos ele falou, não, os canais diplomáticos estão abertos um dia antes da guerra. E no dia seguinte ele invadiu. Claro. Isso não tem valor nenhum, essa fala de elencar essas coisas. Não é isso que vai resolver... Mas você é contra mesmo a tentativa de negociar? Não. A tentativa de negociar tem que continuar. Porque o que você vai fazer? Você vai negar? Que nem aquelas 3 opções. Você não tem opção não negociar. Só estou dizendo que a negociação ela não é real. Ele não está literalmente, verdadeiramente disposto. E as demandas que ele coloca na mesa... Eu não acho que são reais. Então, mas, eu não acho que... mas você acha... Eu acho que pode surgir um momento. Ainda não chegamos lá, porque também é uma curva de aprendizado de qualquer força armada, né? Então muita gente fala, a Rússia está com problema. Uma guerra é uma empreitada logística tão complexa, tão complexa. Porque você precisa em tudo. Você precisa levar banco de sangue, você precisa levar toda a questão de alimentação. Há casos de russos pedindo comida de cidadãos. Roubando, saqueando então, lojas. Pneu furando e os caras não conseguem trocar o pneu. Porque pensa assim, eles vieram de 3 lugares, 3 frentes, vai. Tipo, vamos colocar que essa daqui é uma frente, uma só. Então eles vieram daqui, da Crimeia, vieram aqui do norte, da Bielorrússia, e vieram de toda essa área aqui. Imagina assim, para você abastecer de combustível todos esses tanques é difícil de todos esses lugares diferentes e levar combustível para dentro do país que você está em guerra, em tantas estradas, em tantos locais diferentes. Assim, isso é uma loucura. E o Putin, eles não consideraram a logística de fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho que os russos também podem ainda aprender... seria precipitado achar que a Rússia vai perder essa guerra. Eu ainda considero o cenário mais provável que a Rússia vai conseguir ocupar o país, simplesmente por questões numéricas, etc. Mas pode chegar um momento em que ele se verá forçado, pode ser, né? A recuar e sair de tudo que ele conquistou? A fazer algo que seria uma espécie de saída, não sei, honrosa, mas... Que soltar uma bomba e... Não, fazer alguma retirada que... Ele não acha que vai escalar. O custo está se tornando insustentável em termos humanos, né? Ou seja, o envio de pessoas da Síria é um sinal de que o Vladimir Putin está querendo reduzir o custo humano e mais, portanto, político, porque uma família que de repente perde... filhos. E assim, ele está convocando, tem falas que ele estaria convocando reservista. Tipo, tá ficando complicado. Ele vai precisar de mais soldados. E gente vai custar mais caro. Não profissional, né? Ou seja, gente que não tem experiência mercenário, então, guerrilheiro da Síria. Então, há alguns sinais, eu acho que isso até pode... E aí tem 2 saídas, né? Pode ser que isso acaba tornando ele mais cauteloso e pragmático e aberto para negociar uma paz, porque ele está percebendo, olha, isso aqui tá bem mais complicado, quero sair daqui. Tipo os Estados Unidos negociando uma paz no Vietnã, porque queriam meio que sair. Ou no Afeganistão. Ou no Afeganistão. Ou pode ser que, cercado, ele radicaliza. E aí usa armas químicas, essa é a minha análise. Eu não acho que o conflito vai desescalar. E esse foi o começo. A gente começou a conversa aqui se vai desescalar ou não. Eu acho que não vai desescalar, porque eu não tenho os elementos. Tem que mudar muita coisa para essa lógica do Putin, para essa leitura acontecer. Hoje, com o que está dado, eu entendo que o conflito vai continuar escalando. E, na minha concepção, ou na minha visão, existe sim a possibilidade de haver um choque com algum país, com um comboio, com alguma coisa da OTAN. Só que eu tenho dúvidas... Não, real. Só que eu tenho dúvidas que a OTAN estará disposta a responder imediatamente. Qual é o nível? O grau desse choque vai dizer quanto que a OTAN vai responder. Foi lá... Morreram 10 soldados. 10 soldados. Ou, 3 caminhões. Ou 2 aviões.
é uma coisa. Qual é o grau? Quantos desses ataques e qual é o nível da agressividade do que aconteceu? E para mim não está tão claro que a OTAN está disposta já a reagir. Então, eu sinto que o Putin vai testar esses limites. Claro. Ele vai testar, então ele vai fazer mais coisas e vai escalar. E, assim, eu tinha dito, e a gente esteve junto antes de começar, num outro podcast, que eu achava que ia ter guerra. E eu não descarto a possibilidade do uso de uma arma tática nuclear. Repito, a probabilidade baixa. O que é uma arma tática nuclear? E não é uma arma estratégica. Você tem 2 tipos de armas nucleares. A tática e a estratégica. A tática, os russos desenvolveram porque eles entendem que em forças convencionais, entre choque convencional, ele tem menos força. Então, assim, soldado com soldado, tanque, quantidade de tanques e tal, ele é inferior às forças americanas, a Europa, a OTAN inteira reunida. E aí ele desenvolveu então a ideia de armas táticas, que são armas de menor alcance e menor potência, para jogar no campo de batalha. Não é para lançar em Nova York, explodir em Nova York e acabar com os Estados Unidos. Dentro da Ucrânia. Isso, jogar dentro da Ucrânia. Mas isso é possível, você acha? Isso, eu acho que é possível, até porque a doutrina nuclear russa foi alterada nos últimos anos e considera a situação de você usar uma arma dessa se sentir ameaçado. O próprio Putin falou isso. Ele botou as forças nucleares em alerta. Então, assim, ele deu os mesmos sinais que ele deu aqui para invasão, ele tá dando nuclear. Você que todo mundo acha isso inconcebível. Você tá falando que ele não vai apertar um botão e vai sair daqui para interbalístico, não. Ele vai na Ucrânia. Sabe como é que chama a estratégia? Escalar para desescalar. E o que significa isso? A Rússia escala, causa um dano gravíssimo, e aí o Ocidente, o mundo inteiro para fala, nossa, agora foi longe demais. Vamos parar com esse conflito, vamos assinar um acordo de paz. Mas você não concorda que a própria guerra já foi uma escalada para desescalar? A própria decisão do Putin de fazer um ataque em múltiplas frontes... Não sei porque não está claro para mim o que ele quer. Entendeu? Ele quer dominar a Ucrânia inteira. Como que ele acha que ele vai dominar a Ucrânia inteira? Então, eu acho que ele achava que ele ia dominar a Ucrânia inteira assim. Eu vou ser bem recebido, eu derrubo o Zelensky, a população ucraniana vai virar e falar assim: Putin, obrigado por você ter voltado. Não sei se ele chegou a pensar nisso. Mas... assim, que ele ia colocar um regime amigo dele. Isso sim. Porque a população ucraniana... Pré-2004, isso, porque a população ucraniana... Antes de 2014. Antes de 2014 já tinha o... Só que eu não acho que, assim, que ele entendeu isso. Então, eu não entendo como que ele concebe que vai ser a ocupação e o domínio total da Ucrânia. Não, isso não vai acontecer. Claro que não vai. Ou vai acontecer com muita violência e desgaste. Agora, se ele transformar a Ucrânia na Chechênia. Mas vamos pensar em termos concretos. Eu falei de 2 pontos, mas vamos falar de 3. Vamos dizer que, depois de várias rodadas de negociação, as autoridades ucranianas, apoiadas pela Europa, ou mediadas pela Europa, topem entregar as forças armadas ucranianas ou desmilitarização no sentido formal ou entregar sob controle russo. Inconcebível para mim, Casarões. Desmilitarização, você acha? Inconcebível. Também me parece que inconcebível. Assim, aceitar, de um absurdo assim para mim. Não é só opinião. Isso aqui não sei se achou ou não. Você está levantando um argumento. Mas para mim esse ponto é inconcebível. O Ocidente, a Ucrânia, assim, jamais vai virar e falar assim: não terei mais exército. A Ucrânia entregou suas armas atômicas. Mas é manter uma estrutura militar, vamos dizer, sob autoridade. A Ucrânia entregou europeia. suas armas atômicas para a Rússia, você sabe disso. Sim. E o acordo foi assinado: não violará minha soberania nem minha integridade territorial. Palhaçada. Foi violado o tempo inteiro. Eu acho que o cenário pode mudar. O Zelensky pode ser morto. O que acontece se ele for... Aí é uma outra história. Deixa você que estava falando dos pontos. Porque o Zelensky, hoje ele está mais propenso à radicalização, porque ele é o cara que está ali na linha de frente fazendo a comunicação política, digamos. Mas vamos dizer que depois de negociações os caras aceitem desmilitarizar. Em algum nível. Em algum nível. Não vamos pensar exatamente assim, controle russo sobre... Não, mas vamos pensar em algum grau de... vamos dizer, neutralização. Eu repito, para mim não existe essa opção. Tá, mas vamos pensar... fazer outro podcast aqui uns meses e rever o que aconteceu. Exatamente. Segundo ponto. A Ucrânia aceitar a soberania da Crimeia
que já é de fato. Ela, né, eu acho que é a parte mais fácil. Tem um detalhe interessante, nem a China aceitou isso até hoje. Então, não, é super contencioso. Mas seria a Ucrânia, se a Ucrânia disser, e assim, eu também não acho impossível, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, e além disso, você tem Qual que é o terceiro ponto? a desmilitarização, a desmilitarização a Ucrânia, qual que é o terceiro? E mudar a regra Da Constituição. Que seria? Seria neutralidade estratégica. Que, obviamente, não deixar a OTAN, quer dizer, não deixar nenhuma margem para que a Ucrânia possa entrar na OTAN ou na União Europeia. Porque E aí, o que o Putin entregaria? O que o Putin perderia nessa história? O reconhecimento das províncias separatistas. Que ele abriria a mão. Que ele abriria a mão.